Detroit Pistons 104-103 para cima do Boston Celtics, um jogaço muito equilibrado em que o Boston venceu 3 quartos, ou seja, grande parte do jogo o Boston saiu vitorioso. Só que no segundo quarto, que foi onde o Detroit venceu, construiu uma margem alta. E a partir disso, depois desse momento, o Boston teve que ir queimando essa gordura. Na reta final chegou a ter em alguns momentos o jogo empatado e o Jaylen Brown teve a cesta da vitória nas mãos, na última posse. Só que quando ele arremessa, a bola bate no aro, vai na tabela, volta no aro e não cai. Se caísse, eu estaria fazendo esse vídeo falando de uma vitória do Boston. No detalhe, o Detroit saiu com o triunfo e eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Detroit. No outro canal eu trouxe a análise da vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat. Queria destacar já que tiveram vários jogos bons ontem, né? Nos Estados Unidos era dia do Martin Luther King, então foi o dia inteiro de jogos, né? E outro que eu tava em dúvida se eu trazia ou não era a vitória do Dallas Mavericks sobre o New York Knicks. Mas eu optei por trazer Detroit e Boston, duas das melhores equipes da NBA hoje em dia, né? Enfim, eu queria destacar já o seguinte, que nem eu comentei bem no início do vídeo, a questão dos quartos, dá para destacar isso, ó. O Celtics venceu o primeiro quarto por 29-26, aí no segundo quarto, que foi onde o Detroit construiu a sua gordura, fez 33-22, ou seja, 11 pontos de margem. Aí o Boston venceu por 31-25 e no último quarto o Boston venceu por 21-20. Então dos 4 quartos do jogo, o Boston venceu 3. E mesmo assim o Detroit saiu com a vitória, justamente porque no segundo quarto foi bem superior. E aí o Boston teve que correr atrás no restante do jogo, né? E aí na última posse o Jaylen Brown quase transforma isso em uma vitória do Celtics. Só que ela não caiu, né? Olhando pro lado do Detroit, o maior pontuador foi o Tobias Harris, ele fez 25 pontos. Grande jogo dele, sendo o cestinha do Detroit dentro do jogo. Depois foi o Jalen Duren com 18 pontos, além de 9 rebotes, 8 de 12 nos arremessos. Tudo bem, ele é pivô, são cestas mais fáceis, mas o aproveitamento muito bom. Depois o Cade Cunningham, que fez 16 pontos, além de 14 assistências. 14 assistências é incrível, só que aí a gente vai ver o aproveitamento de arremessos. Olhando primeiro para a bola tripla, ele teve 0 de 4, muito mal. E no aproveitamento geral de arremessos, 4 de 17, muito ruim também, abaixo de 25%. Aproveitamento de arremesso do Cunningham foi muito ruim, só que ele contribuiu nas assistências e na reta final ele fez uma cesta importante também. O Cunningham é um baita jogador, mesmo quando ele vai mal, ele compensa com as assistências, por exemplo. E como o Detroit coletivamente é um time melhor nessa temporada, e já veio em crescente desde a temporada passada, mesmo com o Cunningham abaixo, consegue vencer, né? Então o Cunningham com aproveitamento de arremesso ruim, mas contribuindo com 14 assistências, né? Ele que jogou 40 minutos. Depois dele foi o Duncan Robinson com 15 pontos, todos eles através de bola tripla. E fechando os titulares, o All-Star Thompson, que teve 7 pontos além de 7 rebotes. Indo para os bancários, o Isaiah Stewart teve 8 pontos além de 5 rebotes, Ron Roland com 3 pontos além de 4 rebotes, o Kevin Levert 2 pontos além de 3 rebotes, o Ivey com 7 pontos além de 3 rebotes e fechando os bancários, o Javonte Green, ex-Pelicans, fez 3 pontos. No geral, um jogo com pontuação baixa, né? Olhando para padrão de NBA, ainda mais com o Celtics em quadra, que é um time que tem efusivas bolas de 3 pontos, só que é um Detroit que se defende muito bem, né? Então foi um jogo nivelado por uma pontuação baixa. Olhando para o lado do Celtics agora, o maior pontuador, Jaylen Brown, baita jogo e baita temporada dele no geral. Ele que fez 32 pontos além de 11 rebotes. Tudo bem, o aproveitamento de arremesso não foi lá essas coisas. 11 de 28 é bem abaixo de 50%. Aproveitamento de arremesso não foi bom. Mas 32 pontos e 11 rebotes, pô, não é de se menosprezar. Enfim. Depois o Peyton Pritchard com 17 pontos. Ele que matou 3 bolas triplas. Depois o Sam Hauser com 16 pontos. Ele que matou 4 bolas triplas. Vai destacar, o Pritchard fez 17 pontos com 5 de 8 nos arremessos, o que é muito bom. E o Sam Hauser com 6 de 9, que é muito bom também. Os dois não passaram dos 20 pontos, mas pelo que arremessaram, fizeram uma pontuação muito boa. Depois o Neemias Queta com 10 pontos além de 8 rebotes. Desses 10 pontos, 8 foi de lance livre.
E aí a grande decepção do Celtics no jogo, né? O Derrick White fez 4 pontos, pegou 9 rebotes e deu 5 assistências. Nos rebotes e nas assistências ele foi bem. Só que no aproveitamento de arremessos, 0 de 6 na bola tripla, que é a grande característica dele, e 1 de 11 nos arremessos. Então, o Derrick White fez um jogo muito ruim e isso pesou na pontuação geral do Celtics, né? Indo para os bancários, o Hugo Gonzalez zerado, o Tillman zerado, o Sherman 3 pontos, Jordan Walsh fez 2 pontos, o Luke Garza com 10 pontos e 4 rebotes, ele foi bem, e o Alfred Simmons com 9 pontos. Fecha aí esse time do Boston Celtics. Acho que fica muito claro que a grande questão para essa derrota do Celtics é que o Derrick White fez um jogo muito abaixo, né? Menos de 5 pontos, foi o pior pontuador dos titulares. Em 11 arremessos converteu apenas 1. No geral, o Derrick White foi muito mal no jogo. Ele que, se a gente comparar com o lado do Detroit, seria basicamente com o Duncan Robinson. E o Duncan Robinson fez 15 pontos, né? E o Derrick White é mais protagonista pro Boston do que o Duncan Robinson pro Detroit, né? Enfim, o Derrick White de fato fez um jogo bem abaixo. E isso pesou bastante na pontuação geral do Celtics, que beirou ali os 100 pontos, assim como o Detroit, que nem eu falei, uma pontuação baixa olhando para nível NBA. No geral, é isso. O Celtics venceu 3 quartos, só que o quarto que o Detroit venceu, ele construiu uma margem alta de mais de 10 pontos. A partir disso, o Boston teve que correr atrás do jogo inteiro, empatou na reta final, chegou a passar à frente em determinado momento. Só que o Detroit teve sequências de pontos importantes, abrindo 4, 5 pontos. O Boston reduz essa margem para apenas 1 e tem a última bola nas mãos do Jaylen Brown. Faz a jogada certinha, monta o arremesso certinho. Só que aí ele vai no aro, do aro na tabela volta no aro e não cai. No detalhe, não vou nem dizer que foi um erro, na prática é um erro do Jaylen Brown, mas ele fez tudo certo. Acabou dando azar que a bola não caiu. Enfim, no geral é isso. A bola do Jaylen Brown não caiu, o Boston Celtics perdeu e com isso o Detroit Pistons saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!